As zonas de treinamento, elas servem basicamente como termômetro do seu treino, né? Então a gente dividindo aí os microciclos de treino, os treinos propriamente dito, é um direcionamento que a gente dá em relação à frequência cardíaca. Basicamente a gente divide as zonas de trabalho em 5 zonas. Alguns treinadores dividem um pouco menos, eu trabalho com 5 zonas de treinamento. Falando sobre cada uma delas, a zona 1 de treinamento é mais para aquele treino em que você busca uma fase de transição, onde você tem que recuperar ou regenerar o seu organismo para um novo treino ou para uma nova sequência de treinos, um pós-prova, por exemplo. Então, geralmente a frequência que a gente trabalha, até como forma de aquecimento também, seria entre 50% e 65% da frequência cardíaca máxima. A zona 2 é direcionada mais para os treinos de endurance, né? Os treinos de manutenção sem muito estímulo de frequência cardíaca. A gente trabalha basicamente de 65% a 75% de frequência cardíaca máxima. E nesses treinos você também pode trabalhar os treinos longos, né? Os treinos que geralmente os corredores fazem aos finais de semana. Então são treinos que têm uma duração prolongada, porém intensidade bem reduzida. Essas duas zonas, zona 1 e 2, a intensidade é considerada baixa. Após isso a gente tem uma zona 3, que é uma zona de equilíbrio entre o sistema aeróbio e o sistema anaeróbio, né? A metabolização de oxigênio, a forma com que você gasta energia, se utilizar mais gordura como fonte energética. Então, zonas 1 e 2 você trabalha mais como fonte energética a gordura, né? E metaboliza mais o oxigênio. As zonas subsequentes, a zona 3, que é essa zona de equilíbrio, ela já começa a equilibrar os dois sistemas, né? O sistema aeróbio e o sistema anaeróbio. A gente trabalha intervalado aeróbio, que são estímulos que não são tão intensos, né, mas que servem para estimular condicionamento físico. Então essa seria a zona 3, a zona de equilíbrio. A partir da zona 3, aí a gente já entra num sistema anaeróbio, que a gente chama, que seria a zona 4, aí é onde a gente trabalha os treinos de qualidade, estímulos mais intensos e menos prolongados. A fase de recuperação vai depender muito do tempo de estímulo e da intensidade do estímulo, mas é onde a gente trabalha aí o estímulo do condicionamento, da condição física propriamente dito. Aí já existe a presença de ácido lático e os estímulos eles costumam variar aí entre 30 segundos até 1 minuto e meio ou às vezes até um pouquinho mais. A zona 5 de treinamento ela já é uma zona que a gente considera aí até uma zona de perigo. Você tem que ter muito cuidado para trabalhar nessa zona, tem que ser um trabalho muito objetivo e muito planejado, você não pode encaixar em qualquer fase do treinamento. A frequência cardíaca ela vai acima de 90%, tá? Ela já trabalha num nível extenuante, um nível de intensidade bem desconfortável, tá? Para esses treinos também a gente pode usar treinos de qualidade, mas a recomendação é você, quando você for fazer um treino de manutenção, um treino de prolongado, nunca chegar a essas zonas, tá? Zona 4 e zona 5 a gente só trabalha mesmo para treinos de qualidade. Provas como 10 km, por exemplo, provas mais curtas, até 15 km, o que eu considero, a gente basicamente acaba trabalhando entre zona 2 e final de zona 4, tá? Dependendo do estágio da prova. E para as provas, por exemplo, longas, considerado meia maratona ou maratona, aí o ideal é você trabalhar zona 1, zona 2, no máximo final de zona 3. Isso considerando aí uma fase geral da prova, o máximo uma média entre zona 2 e zona 3. Para você trabalhar com a frequência cardíaca, é necessário que você tenha um frequencímetro, né? Hoje em dia a gente tem diversas marcas no mercado, mas todas elas apresentam um sistema que é muito parecido. É importante que para você trabalhe com a frequência cardíaca você tenha a instrução, a orientação de um treinador, alguém que saiba lidar com a frequência cardíaca, com o trabalho de frequência e não somente com o trabalho de velocidade. Deixo claro que isso é super importante ao meu modo de ver, porque isso leva muito em consideração o estado físico de cada corredor, né? E o processo de overtraining
ele pode ser evitado se você tiver um treinamento planejado, voltado e organizado de acordo com a frequência cardíaca.